Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Nós vamos ler do 13 até o 15. Josué 5, de 13 a 15. Alguns dias atrás eu preguei sobre Josué, não é? Sobre Deus falando com Josué. E aqui nós vamos novamente falar desse homem. E eu tenho percebido que Deus tem nos dado algumas mensagens que são uma completa a outra, não é? Deus parece que Ele está montando algo através das mensagens que Ele tem nos dado nessa igreja. Hoje a pastora Thaisa, que não está aqui porque está cuidando do nosso filho, ela estava comentando, ela perguntou: o que você vai ministrar, né? Eu não gosto, para falar a verdade. Ela sabe que eu não gosto de dar spoiler nas minhas mensagens, né? Mas de vez em quando ela pergunta e eu falo. Aí eu dei um pequeno spoiler para ela, falei: tem tudo a ver com o que o Senhor ministrou na segunda-feira no culto das mulheres. Então eu creio que há um espírito, um único espírito nos conduzindo em todas as mensagens que têm chegado aí até nós. Amém? Então fique atento. Bom, vamos lá. Josué capítulo 5, versículo 13, 14, 15. Diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Que o Senhor nos abençoe aí no estudo da sua palavra. Amém? Amém ou não amém? Pelo amor de Deus, amém. Assim seja. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dirija, que Ele nos conduza, em nome de Jesus. Muito bem. Você sabe aí mais ou menos o que está acontecendo, não é? Josué assumiu aí a liderança do povo de Deus. Era Moisés que estava conduzindo o povo de Deus até pouco tempo atrás. E agora que eles estão entrando na terra prometida, o Senhor tirou Moisés, não permitiu que Moisés entrasse, e colocou a liderança nas mãos levantou Josué como líder do povo, para que agora sim realmente eles entrassem na terra que mana leite e mel, na terra prometida, em Canaã, na região de Canaã. Toda a região de Canaã seria dada àquele povo, ao povo de Deus. Já se passaram os 40 anos, agora sim eles estão entrando. E acabaram de passar pelo rio. Deus fez aquela passagem sobrenatural. Eles atravessaram o rio Jordão a pés enxutos, a palavra diz, né? O Senhor represou o rio Jordão. Eles passaram e agora eles estão com Jericó na mira. Eles vão marchar para cima de Jericó. E nesse momento Deus tem uma conversa, mais uma conversa com Josué. Eles estão para entrar em Canaã. Eles estão para enfrentar o novo, como já preguei alguns dias atrás. Eles estão para enfrentar algo que eles nunca enfrentaram, viver algo que eles nunca viveram, realmente possuir uma terra, realmente viver a promessa que Deus já tinha dado lá para Abraão, há muito tempo atrás, que aquele povo seria uma grande nação e que eles teriam uma terra. Então eles estão
Então, para viver isso, mas também para viver desafios, porque você sabe, a terra está tomada, a terra tem gente, é cheio de cidade fortificada. A primeira, inclusive, Jericó é uma amostra do que eles iriam enfrentar. Cheio de muralhas, uma cidade fortificada, cercada por muralhas. Então, Deus agora chega e fala para Josué, nesse período de enfrentar o novo, de viver uma nova situação. E eu creio que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo nesse momento, não é? Nós estamos aí na expectativa de viver algo novo, que nós não sabemos exatamente como será, mas Deus sabe. E nesse tempo, nós temos que ficar muito atentos. Há um alerta, que a primeira coisa que nós temos que ficar ligados na palavra é que isso é um alerta. Porque nesse tempo de coisas novas e desafios, nós corremos o risco, e nós precisamos ficar atentos para nós não sermos confundidos. Nós não sermos confundidos. Se você olhar o que aconteceu com Josué, ele está confuso. Ele se confundiu. Era muito comum nessa época dessas batalhas, dessas lutas, dessas guerras, o exército ficar acampado. Você já assistiu esses filmes, não é? Que o exército chega, fica acampado e demora alguns dias até que eles se preparem. Então ficam ali próximo um do outro, mas ainda não há batalha. E eles já estão acampados ali em frente a Jericó. E era muito comum nessa época os líderes, os reis, enviarem mensageiros para o outro exército. Algumas vezes falando, olha, se você desistir da batalha, eu poupo a sua vida. Se você não entrar em combate, eu não mato a população. Não é? Então havia esses emissários, esses mensageiros que eram enviados de lá para cá, daqui para lá. E Josué, quando encontra ele tem esse encontro, ele se confunde, porque ele fala assim: você é de que lado você está? Você é dos nossos? Você está do nosso lado? Você é por nós? Ou você é dos nossos inimigos? Talvez ele pensasse que era um mensageiro, um emissário. E ele erra, né? Ele fala, é um ou é outro? Pois é, não sou nenhum nem outro. Você está errado, você está confuso, Josué. Porque eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Quem é esse que está falando com Josué? Os nossos teólogos aqui presentes falariam que é uma cristofania. Sim ou não? É Cristo. O que é uma cristofania? Né? Teologicamente falando, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, antes de Cristo vir encarnado aqui no Novo Testamento. É uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. É o que é a cristofania. Então, Josué está diante de Jesus, está diante do Cristo, está diante do Senhor, o Senhor dos exércitos, comandante do exército do Senhor, e ele se confunde, ele acha que é um homem. Ou é um soldado dele, ou é um do povo dele, ou é do inimigo. E o Senhor fala, opa, tem coisa errada aí, Josué, você está confuso. Você está confuso. E a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado nesse tempo é para nós não ficarmos confundidos, confusos, nós não nos confundirmos. Às vezes o Senhor está falando conosco e nós não entendemos que é o Senhor. Josué estava assim, diante de Cristo, do comandante do exército de Deus, Jesus. Uma aparição de Jesus no Antigo Testamento.
E ele pergunta de que lado era. Você está por nós? Você é dos nossos? Você é dos inimigos? Tome cuidado. Nós devemos tomar cuidado. Porque esse é um tempo onde nós devemos estar ligados. Ligados àquilo que o Senhor vai nos falar. Amém? Primeira precaução. E quando o Senhor vê que Josué está precisando de um ajuste, José precisa de um ajuste, aí Deus vem e fala para ele, fala, olha, eu preciso tratar de você, porque se você ficar confuso, falando com as minhas palavras, é o que eu entendo, porque Deus traz esse tratamento para Josué, porque se você ficar confuso, se você ficar aí olhando muito no primeiro andar, você vê que Josué está olhando para as coisas do primeiro andar. Ele viu Jesus, ele viu o próprio Jesus ali, o que ele pensou? Que fosse um homem. Josué, você está com um olhar muito natural. E se você tiver com um olhar muito natural, se você ficar andando aí por vista, não é um tempo de você ficar andando por vista, é um tempo para você andar por fé, assim que a palavra diz. Nós não somos um povo que anda por vista, nós somos um povo que anda por fé. Mas Josué estava com um olhar muito natural, muito para o primeiro andar. Aí Deus falou, vou ter que dar um talento aí, vou ter que tratar disso. Porque quando nós estamos assim, olhando muito nas circunstâncias, nós estamos com um olhar muito natural, nós olhamos o tamanho da muralha, nós olhamos o tamanho do exército inimigo, nós olhamos o quanto eles são preparados, o quanto é difícil, o quanto vai ser custoso. Aí nós olhamos para as nossas forças e falamos, ih, rapaz, viu? Olha o meu exército. Olha o meu exército. Um bando de ex-escravos. E na verdade é uma geração nova que nasceu no deserto. Não é uma geração que está preparada para a batalha. As cidades e o povo sim estão preparados. Mas nós não. Então é um cuidado que nós devemos ter nesse tempo, para que o nosso olhar não seja natural como estava o de Josué. Para que o nosso olhar não esteja nas circunstâncias, mas no Senhor. Amém? Muito bem. Aí, mediante a comprovação dessa condição de olhar físico de Josué, Deus dá uma instrução para Josué. Josué, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Josué, quando soube que ele estava diante do Senhor, se prostrou em adoração e perguntou o que o Senhor queria falar. E aí o Senhor fala, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E Josué tirou. E essa passagem é interessante porque não é a primeira vez que Deus usa, não é a primeira vez que a Bíblia aparece Deus usando desse expediente. Primeira vez ele tinha falado com o próprio Deus, falou com Moisés, para Moisés tirar as sandálias, lá em Êxodo capítulo 3, lá naquele episódio da sarça ardente, não é? Você lembra disso, claro? O Senhor fala, Moisés, tire as sandálias dos seus pés. E ali, depois que Moisés tirou as sandálias, o Senhor revelou muitas coisas para ele, trouxe algumas instruções, algumas revelações. A conversa continua. Mas aqui em Josué é interessante porque agora é Jesus que está ali no Antigo Testamento se apresentando a Moisés, a Josué, e ele fala, tira as sandálias dos pés. Josué tirou e o assunto mudou. Se você olhar no capítulo 6, né, termina o capítulo 5 assim, o comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Capítulo 6, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. O assunto mudou. Simplesmente a conversa acaba. Josué tira as sandálias
Josué tirou. Então eu creio que esse ato de tirar as sandálias, Josué entendeu. Tinha algo, tinha um simbolismo nisso. E Josué entendeu. Por isso que a conversa não precisou ser longa. Porque tinha uma mensagem de Deus nesse ato de Josué tirar essa sandália. Eu quero compartilhar com você 3 coisas que tirar as sandálias significam. 3 coisas desse ato de tirar as sandálias, descalçar as sandálias, significam no contexto bíblico. Primeira coisa, e eu creio que Josué entendeu, que tirar as sandálias é um sinal de luto. Luto. Se você olhar Ezequiel capítulo 24, Ezequiel fica viúvo. O profeta Ezequiel fica viúvo. E o Senhor vai e vai dar uma orientação a Ezequiel. Ezequiel capítulo 24, versículo 17. A Bíblia diz assim: a mulher de Ezequiel morre, e o Senhor diz assim: não permita que ninguém ouça o seu gemer, não pranteie pelos mortos, mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés, não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Olha só agora o versículo 24 desse mesmo capítulo. Ezequiel, lhe será um sinal. Vocês... É isso aqui mesmo? Está certo esse versículo? É, né? 23, obrigado, Gui. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa das suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Porque tirar as sandálias era um sinal de luto. E Deus quer tratar aqui no contexto de Ezequiel, com Ezequiel ia ser um exemplo para o povo, mesmo diante da sua viuvez, que ele não expressaria o luto. E uma das formas de expressar o luto era tirar as sandálias, ficar descalço. Quando Deus fala volta lá para o nosso amigo Josué. Quando Deus fala para Josué: Josué, você tire as sandálias dos teus pés. Deus está falando, o Senhor está falando para Josué sobre um luto. Você vai estar em sinal de luto. Por quê? Porque você lembra que Deus mudou o nome de Josué? Lembra? Eu preguei esses dias aí. Você lembra que Josué chamava? Começa com O, termina com Zéias. Isso, Oséias. Deus mudou o nome de Oséias para Josué. Teve um porquê. Oséias significa salvação. Josué, Deus é a salvação. Talvez Oséias ainda estava meio vivo no coração de Josué. Ainda existia um pouco de Oséias no coração de Josué. E o velho homem precisava morrer. É assim comigo e com você, querido. Se você quer enfrentar o novo, o desafio do novo e as promessas também do novo, o novo é bom, é desafiador, mas é bom porque o novo tem a ver com promessas. Mas nós não vamos enfrentar e nós não vamos nos dar bem nesse novo normal, se o velho homem não estiver morto. Você lembra que há um texto que fala sobre isso no Novo Testamento? Lembra? Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24.
A Bíblia diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Para você viver o novo, a primeira coisa que você tem que fazer, Josué, é lembrar que Oséias morreu. Você lembra do seu velho homem? Todos nós tivemos um, né? O que nós éramos no passado, antes de Cristo entrar na nossa vida, isso tem que ser sepultado. Não pode existir mais. Eu não posso ter mais os desejos do velho homem. Quer dizer que o novo homem ainda tem coisa para ser trabalhado na minha vida. Ei, Josué, tem coisa de Oséias ainda aí. E você precisa entrar em sinal de luto, tirar as sandálias em sinal de luto, porque o velho homem morreu. O velho homem morreu. Está comigo? Amém? Está entendendo? Primeira coisa, descalçar as sandálias, em sinal de que o velho homem ficou para trás. Em nome de Jesus. Segunda coisa que as sandálias mostram e que significam: proteção. Proteção. Proteção para o caminhar. Hoje nós andamos em ruas, calçadas, né, tudo bem organizadas. Na verdade nós andamos até pouco, não é? Se você medir quantos passos você dá aí por dia, dá vergonha. Semana passada o irmão Donizete estava trabalhando ali no condomínio onde eu moro. Eu falei: pastor, eu precisava falar com você. Você tem um tempinho? Ele falou: vou subir aí. Querido, não dá uma quadra. Adivinha do que eu fui? Carro. Maior das vergonhas, né? Nós não estamos acostumados a andar, nem a pé, quanto mais descalço. Você assiste Largados e Pelados? Ou só eu assisto? Né? Aquele programa lá que largam lá um homem, uma mulher, né, desprovidos de roupa, em lugares inóspitos, né? Uma das coisas que eles mais sofrem é com o quê? Para andar naqueles territórios, naqueles terrenos ruins. Agora imagina o contexto do que eles estavam vivendo, onde eles estavam. Imagina Canaã nessa época. As viagens, querido, era feita a pé. Não era caminhar para na casa do vizinho falar com o irmão Donizete. Eles caminhavam, viajavam a pé. E o terreno, como é que era? Cheio de pedras, acidentado. Então, a sandália não era um acessório, não era algo que as pessoas olhavam e viam a tendência da moda. Ah, eu quero uma rasteirinha, né? Ah, eu quero um salto alto. Não tinha isso, não é? Hoje as mulheres, você pode olhar aí pelos sapatos. Não adianta esconder, Ana, que eu já vi, não é? Tem muito mais a ver com a moda do que o conforto. Ah, se der para ser confortável da moda, tudo bem. Se não for confortável, eu não abro mão da moda. Fico no desconforto, mas estou na moda. Né? A mulher é meio assim. Olha o tamanho dos saltos da pastora. Até o chinelo de dedo da pastora tem salto. Né? Não tinha a ver com moda a sandália, tinha a ver com proteção naquela época. Andar descalço ali era andar desprotegido. Percorrer por algum lugar desprotegido. Então, o que Deus está falando com Josué, quando ele fala assim: Josué, tira a sandália dos seus pés, porque você vai entrar numa caminhada para o novo, para o desafiador do novo, mas você não pode ter a sua confiança nas coisas que te protegem
no físico, as coisas físicas que te dão proteção, ou a sensação de proteção. Você vai ter que tirar as sandálias e vai se despir dessa proteção, crendo que a sua proteção vem do alto, vem de mim. Se você tiver com sandália, você vai acreditar que você depende dos seus recursos ainda, que é da força do seu braço. Então você vai abrir mão dessa proteção. E é exatamente aquilo que Provérbios capítulo 3 fala. Versículo 5. Provérbios diz assim. Não é Provérbios não, é Salmo. Versículo 20. Salmos, capítulo 20, versículo 7. O que a Bíblia diz? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Não é isso? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Ei, Josué, você não precisa de cavalo, você não precisa de sandália, você não precisa de carro. Você precisa da minha proteção. Então você vai se despir disso, que pode te dar uma sensação de segurança, mas não é verdadeiramente seguro. Agora se apegue em mim. Descalce as sandálias e faça menção do meu nome. Amém, gente boa? Terceira e última coisa, que tem a ver com o descalçar aí as sandálias. As sandálias têm um outro símbolo, que simboliza o caminhar, a caminhada. Isso para os judeus tem um significado muito importante. Conforme o caminhar, conforme o percurso que o percurso que é percorrido vai ficar esquisito, né? O caminho que é percorrido, melhor dizendo, a pessoa vai adquirindo sabedoria, experiências, vai criando, vai aprendendo, vai formando conceitos, a pessoa vai caminhando, e isso tem a ver com a nossa vida. O caminhar tem a ver com a nossa vida. Conforme nós vamos caminhando nessa vida, nós vamos adquirindo experiências, conhecimentos e sabedoria. Você que tem filhos, pelo caminho que você já percorreu, você deve ter mais sabedoria do que o seu filho. Você já ouviu o seu filho falar uns negócios para você, se veste de sábio, né? Os filhos às vezes parecem faz uma pose de sábio e vem falar uns negócios e fala assim: meu Deus, não sabe nada, não é? Só que aí você lembra de você, às vezes a gente se vê nos filhos, não é? A gente vê, meu Deus, olha o que eu falava, porque eu falava isso também. Agora o meu caminhar, o trajeto que eu fiz, o tanto que eu percorri nessa vida, pelas experiências que eu tive, eu adquiri sabedoria. Só que Deus está falando para Josué: Josué, tira as sandálias, porque muito daquilo que você entende que é sabedoria, muito dos conceitos que você criou, muitos dessas ideias que se formaram na sua cabeça, muito dessas convicções humanas que você tem aí, não servirá para esse novo normal e para esse tempo de desafios, mas de conquistas. Então se dispa dessas coisas que estão aí na sua mente, para que você viva o novo. E aí sim entra Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 7, que diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Josué, tira as sandálias, porque nós vamos mudar algumas coisas aí na sua mente que precisam ser mudadas. Você não pode se apoiar no seu próprio entendimento. Não, você não pode se estribar no seu próprio entendimento. Mas você vai ter que confiar em mim. Então tira essas sandálias, para que você possa viver o novo, o melhor, para entrar num tempo de conquista. Onde eles estão entrando? Um tempo de promessas realizadas. Para onde eles estão indo? Para Canaã, na terra que mana leite e mel. Mas a primeira coisa que eles vão enfrentar, uma cidade fortificada. E se Deus não tivesse trabalhado com Josué nesse momento, Deus já está trabalhando com ele, desde que mudou o nome lá. Mudou o nome. Antes dele espiar a terra, Deus já tinha mudado o nome. Depois de 40 anos, Josué capítulo 1, o Senhor fala para ele: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não temas. Agora no capítulo 5, o Senhor continua tratando com ele. Tire as sandálias dos teus pés. Por quê? Porque Deus tinha coisa boa para ele. Mas ele precisava entrar no formato de Deus. Deus tem coisa boa para mim e para você. Pelo amor de Deus, você recebe uma palavra profética dessa, continua de braço cruzado e pelo menos um amém. Esse amém não expulsou o demônio mirim. Aquele que está passando ainda pela base de treinamento lá. Nem esse expulsou. Meu Deus do céu, você tem que ser mais confiante. Deus tem coisa boa para mim e para você. Amém, glória a Deus. Meu Deus. Deus tem coisa boa para o seu povo. Deus tem coisa boa para o seu povo. Se Deus tinha boa coisa para Israel no Antigo Testamento, que era o povo dele, o que Deus tem para a igreja, que somos o povo dele, no Novo Testamento? Coisas boas. Ainda para viver nessa terra. Nossos olhos não estão aqui. Nossos olhos não estão aqui. Nossos olhos estão no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, Deus tem coisas boas para mim e para você. Tem preservação, tem bênção, tem cuidado, tem provisão, tem conquistas. Nossos olhos não estão nessas coisas. Nosso coração não está nessas coisas. Mas o Senhor tem essas coisas para mim e para você. Até mesmo porque se essas coisas boas chegarem sobre nós, nós testemunharemos de quão bom o Senhor é. Você lembra lá em Zacarias capítulo 8, o que estava acontecendo em Zacarias capítulo 8? Deus mudou a sorte. Deus estava falando: eu vou mudar a sua sorte, eu vou mudar a sua sorte. Vocês não serão mais chamados de cidade desamparada, mas de cidade abençoada. Não haverá, os velhos voltarão a sentar nas calçadas, sonharão, as crianças brincarão, os seus filhos não serão mais vendidos. E sabe o que acontecerá? Isso será um testemunho da minha fidelidade, do meu amor, do teu cuidado para com você. E esse testemunho fará com que pessoas creiam em mim, que vão grudar nas suas vestes e vão buscar o meu favor, porque falarão: eu tenho a certeza de que quem tem te abençoado é o Senhor. Eu quero o favor desse Deus também. Por isso Deus tem interesse em me abençoar, em te abençoar. Não é apenas porque Ele quer nos ver vivendo de uma forma confortável aqui na terra, porque tudo isso passará. Mas é que as bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida, testemunho da fidelidade dEle, da fidelidade do amor dEle. Mas para vivermos isso, precisamos deixar e descalçar as nossas sandálias. Amém, gente boa? Amém, gente boa aí na sua casa? Pelo amor de Deus, você cochilou? Levanta desse sofá, levanta você aqui também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor.
Porque eu creio que nós estamos aí num tempo de, como eu falei, que eu sou copo meio cheio, mas não é um otimismo cego. Eu creio em coisas boas que estão chegando para a nossa nação, para o nosso povo, para o Brasil. O Brasil é uma terra especial, queridos. Não há um brasileiro que saiu dessa nação e que não tem o desejo de voltar. Olha, o ano passado eu estive lá. Em setembro, se tudo der certo, eu vou voltar para ministrar lá na vida de uns homens. O ano passado eu estive lá e vi pessoas que trabalham pessoas que têm funções assim bem básicas no mercado financeiro. Não conheci nenhum executivo. Pessoas que trabalham com esforço até braçal e vivem em casas, têm uma condição financeira que executivos aqui no Brasil não têm. 2, 3 carros, casas grandes, casas próprias. E todos, sem exceção, eles vivem sim numa condição de segurança, de educação bem melhor que a nossa. Mas todos sonham em um dia voltar a viver aqui no Brasil. A nossa terra é uma terra abençoada. Deus tem um olhar especial sobre o Brasil. Você pode ter certeza disso. Deus tem um olhar especial no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma nação que abençoou Israel. O Brasil é uma nação que abençoou Israel. Quando Israel voltou em 1948 a pisar ali na terra deles, foi porque um brasileiro fez lá as suas manobras políticas para que a votação lá na ONU não fosse executada até que ele tivesse a certeza que Israel ganharia. Há uma palavra profética: aqueles que me abençoarem serão abençoados, aqueles que me amaldiçoarem serão amaldiçoados. Há uma palavra de bênção sobre o Brasil. E hoje a nossa nação é amiga também de Israel. Há coisas boas para acontecer nessa nação, no Brasil. Mas dentro dessa nação, Deus tem um olhar especial, mais especial ainda, que é para nós que somos filhos dele, que somos a igreja. Então é um tempo, pode ser desafiador, mas não é porque é desafiador que deixa de ser um tempo de conquista. Não é porque o cenário para muitos é um cenário não muito bom. O primeiro andar era, olhando no primeiro andar, o que eles tinham? O que ele estava vendo? Muralha, Jericó. Mas quando ele olha para cima, ele vê o Senhor na frente dele. É um tempo de conquista. Mas para isso, deixemos Deus nos tratar. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhinhos aí. Pai, bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor pela tua palavra, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido.
nós compreendemos e ouvimos a Tua voz. Obrigado, Pai, porque essa voz nos dirige, essa voz nos conduz, e o Teu Espírito revela ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós somos o Israel do Novo Testamento. Nós não éramos, mas passamos a ser, quando Jesus Cristo morreu no nosso lugar e nos comprou para sermos o Teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem coisas boas para nós. O Senhor tem coisas boas para essa nação. O Senhor tem coisas boas para a Sua igreja, para o Teu povo que somos nós. Nós queremos viver tudo, Pai. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver as Tuas promessas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, assim como Josué e aquela nação estava vivendo lá no Antigo Testamento, um tempo de avançar, um tempo de contemplar o novo, um tempo de avançar para as conquistas, mas também um tempo de desafios. Nós estamos vivendo isso. Nós sabemos que estamos vivendo isso. Mas faça esse tratamento nas nossas vidas. Hoje, Pai, nós queremos descalçar a sandália dos nossos pés. Nós não queremos mais estar confusos. Nós não queremos mais estar confusos. Nós queremos estar atentos espiritualmente falando. E nós descalçamos as sandálias dos nossos pés, em sinal de que o velho homem, que um dia nós fomos, ele não tem mais força. O nosso velho homem não tem mais força, porque o que rege as nossas vidas é o coração do novo homem que somos, que foi tratado por Cristo Jesus. Então que haja um tratamento, Pai, naquilo que ainda precisa ser tratado, porque nós não admitimos mais o velho homem se manifestar nesse tempo. Por isso, nós sepultamos hoje, assim como Josué tirou aquelas sandálias, declarando luto, nós sepultamos o velho homem em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, nós abrimos mão de tudo aquilo que poderia nos dar uma sensação de segurança nesse caminhar. Nós entramos, Pai, nesse novo tempo, descalços, porque muitos estão confiando na força do seu braço, muitos estão confiando na economia, muitos estão confiando no mercado, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós somos diferentes, porque para nós apenas basta fazer menção do nome do Senhor. É o nome do Senhor que nos protege. Nosso socorro vem do alto, não vem do baixo. Por isso nós descalçamos as nossas sandálias hoje, Pai, declarando que a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. E Pai, tudo aquilo que nós, nessa caminhada, nesse percurso, nessa caminhada que se chama vida, que nós criamos conceitos, formamos conhecimentos, formamos ideias, convicções na nossa mente, e que isso pode atrapalhar, Pai, para receber o novo do Senhor. Nós abrimos mãos disso, porque nós não nos estribamos, nós não nos apoiamos, nós não nos colocamos em cima do nosso coração, nas nossas ideias, no nosso próprio entendimento. O nosso coração está no Senhor. O nosso coração está no Senhor, assim como o Salmo capítulo 3 fala, o Provérbios capítulo 3 fala. Nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos e temos a convicção de que o Senhor está aplanando e endireitando as nossas veredas. Por isso, Pai, hoje nós descalçamos as sandálias dos nossos pés
e pedimos para que o Senhor trabalhe na nossa mente. Trabalhe na nossa mente. E tudo aquilo que foi criado na nossa mente, que tomou uma conotação de fortaleza, destrua, Pai, destrua as fortalezas da nossa mente, que está impedindo de nós vivermos o novo do Senhor, assim como o Senhor fez com Josué. Por favor, faça conosco, em nome de Jesus, essa noite, e para a glória do Senhor, e em nome do Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém e amém. Amém, gente boa? Então vamos louvar esse Deus tão lindo que nós servimos em nome de Jesus.